dia, prezados amigos telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era está de volta nesse sábado para mais uma das suas edições. O programa Nova Era ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. Nova Era está de volta hoje para darmos continuidade àquela temática que começamos há 7 semanas consecutivas passadas. E hoje, dando prosseguimento a essa grande temática, o Código Penal da Vida Futura, hoje falando da 8ª parte, onde nós queremos aqui enfatizar com vocês a continuidade da justiça social segundo o Espiritismo. Nossa temática ela é retirada do livro, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E ali, no 7º capítulo, a gente traz para vocês aqui a lume essa grande notícia do mundo espiritual acerca das questões expiatórias, provacionais, a questão do céu, do inferno, a questão daquilo que é conhecido por todos como sendo a questão do castigo, que é muito comentado por todos. Com isso, nós estamos, então, trazendo para vocês aí essa continuidade dessa temática, o Código Penal da Vida Futura. De onde vim? Por que estou aqui? Porque sofro a dor. Como se libertar do sofrimento e das dores? Para onde irei quando daqui partir? E hoje, esse 18º parágrafo, a gente vai poder trazer para vocês, alumem, realmente, essa grande notícia do mundo espiritual. Então, vamos lá nesse sábado, dando prosseguimento aí, essa grande tarefa que o mundo espiritual promete para nós. Tá? Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam certamente em mundos inferiores que diz respeito realmente à condição de cada um deles. Esses mundos são mundos que muitas das vezes está relacionados com a condição espiritual dos seus habitantes. Ficam nesses mundos inferiores a expiarem as suas faltas com relação ao passado. Passado esse que muitas das vezes a gente não conhece de pronto, mas que nós precisamos verificar de que são mundos onde as tribulações da própria vida acontecem e purificando-nos das nossas imperfeições espirituais, até que mereça uma nova encarnação nos mundos mais adiantados, mais elevados, mais elevado intelecto, moralmente. É isso que nós não podemos esquecer, tá? Então vamos lá. Se você pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação. Expiação e prova, em torno dos quais pululam, quer dizer, nos quais habitam espíritos imperfeitos, completamente desencarnados. E muitos também, na esfera física, experimentam também os processos expiatórios provacionais. Desencarnado à espera de uma nova existência. Existência que lhes permitam poder fazer a reparação do mal e auxiliando eles para o progresso que o levará a uma condição melhor existencial. Aí a gente vai poder falar para vocês daqui agora, no 18º parágrafo, que tendo o espírito o seu livre-arbítrio, seu progresso e, algumas vezes, muito lento, e sua obstinação no mal, muito tenaz. Por isso,
deve persistir anos e séculos, mas chega um dado momento em que realmente ele vai ter que passar por uma condição de poder sair da sua teimosia, da sua rebelde, né? Rebeldia, da sua condição de pirraça e afrontar a própria justiça de Deus que está escrita através das leis divinas em nossa própria consciência, tá? E se dobra diante do sofrimento e das dores que escolheu. Porque sofrimento e dor são condições pelas quais nós mesmos escolhemos. Então, aí que está o jogo da questão. Muito interessante. A gente verificar que o sofrimento e dor é opcional. Sendo opcional, a gente sofre porque a gente quer sofrer. E no qual, malgrado a sua fanfarrice, reconhece a força superior que o domina, que no caso aí, a força inferior, que nós chamamos de mal, mas não é mal, digamos assim, permanente, duradouro e eterno, não. É um mal provisório, porque o mal é o bem que ainda não se chegou. Desde que se manifestam neles os primeiros, digamos assim, clarões do arrependimento, e Deus lhe faz entrever pela esperança grandes possibilidades de um futuro. E futuro esse que, de uma forma ou de outra, vai depender unicamente de cada um de nós mesmos. Aí, a gente passa a observar que uma coisa é certa, meus amigos. Nós estamos aqui nessa condição, isso, ainda muito inferiorizada, mas com grandes possibilidades de crescimento espiritual. Nenhum espírito está nas condições de não se melhorar nunca. Nós temos toda a oportunidade em qualquer momento. De outro modo, estariam fatalmente destinados a uma eterna inferioridade e sofrimento. Como isso é muito provisório, tá? É muito provisório. Ele, então, passa pela essa condição de escapar, muitas vezes, da lei do progresso que rege, mas a providência divina permite que ele possa, em dado momento, retornar ao cumprimento da lei de Deus que está inserida em sua própria consciência. Porque a providência divina é para todas as criaturas. Não é somente para um, não é somente para o outro, não é somente para aqueles que, na verdade, são privilegiados. Porque na obra divina não tem privilégio. Tá? Nenhum de nós está aqui gozando de privilégio. Absolutamente que não. Então, aí, no item, aliás, no parágrafo 20, a gente vai verificar que qualquer que seja a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Então, Deus, ele jamais faz com que nós sejamos abandonados. Nunca. Nunca abandonados. Tá? Porque uma coisa tem que ficar certa para nós, de que, muitas das vezes, a nossa condição de inferioridade é devido à nossa permanência no mal. É a perversidade. Então, Deus jamais abandona qualquer um de nós. Como diz o próprio Cristo, nenhuma das minhas ovelhas se perderiam. Tá? Então, todos têm o seu anjo guardião, que vela sobre si mesmo, né? E sobre os seus tutelados, espreita os movimentos da sua alma e se esforça em suscitar neles bons pensamentos. É o que eles fazem com a gente, né? Eles induzem em nós o quê? Bons pensamentos. Esses bons pensamentos fazem com que nós possamos mudar o quê? As nossas atitudes, isso. E o bom pensamento vai nos fazer com que a gente tenha um desejo de progredir, de poder regenerar, de poder continuar caminhando, reparando as faltas cometidas numa nova reencarnação.
ou numa nova existência. E o mal que nós fizemos em outras existências. A gente tem oportunidade desde quando a gente quiser essa oportunidade. Então, é preciso que a gente não esqueça de tudo isso, de que todos nós temos grandes oportunidades de refazermos, de repararmos, de reconstruir um passado em cima de uma proposta futurista de predisposição para o bem. Tá? Aí, entretanto, o guia protetor, ele não toma para si nossos problemas, não. Tá? Ele vai agir, mas de uma forma indireta. Viu? O mais frequente de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. Ele só nos auxilia, nos assiste. Ele não toma nossas dores. Ele não se coloca em nosso lugar. Mas ele assiste. O espírito deve se melhorar em razão de quê? Em razão daquilo que é a própria vontade dele. E não em consequência de um constrangimento qualquer. Porque não há constrangimento de forma alguma. O tempo todo nós estamos sujeitos a essas grandes mudanças. Estamos sujeitos a esses momentos de nós fazermos nosso progresso moral. E aí a gente passa a perceber de que grandes são as oportunidades. Então, se nós não quisermos age bem ou age mal, em virtude do livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer liberdade no ato da escolha, mas sem estar fatalmente impulsionado num sentido ou no outro. Então, não há fatalidade. Viu? Ninguém está destinado ao mal, certo? E ninguém está destinado realmente ao bem. Tá? Nós estamos predispostos, tanto para um quanto para o outro. Nós podemos fazer tudo de acordo com a lei divina, mas nós podemos fazer tudo também de acordo com aquilo que nós achamos estar correto. Tá? E fugimos da lei divina. O que vai acontecer conosco é que quando nós infringimos essas leis, sofremos a reação de nossas ações. E aí as consequências podem ser desastrosas, tá? E muito desastrosas, porque, na verdade, nem tudo que a gente acredita estar certo está de acordo com as leis divinas. Tá? Então, vem aí essa grande oportunidade, né, a gente poder começar a trabalhar desde agora a reparação do mal cometido. Então, ninguém está fatalmente destinado a essa ou aquela situação. Estamos sujeitos realmente na própria existência corporal que nós encontramos e estamos sujeitos pela influência do meio, pela ação dos maus espíritos, tá? Estamos sujeitos à influenciação dos nossos progenitores, nossos educadores, né? Inclusive educadores formal, que é do ensino formal, estamos sujeitos a todo instante a essas situações. Uma coisa é certa, nós somos livres. Temos o livre-arbítrio, mas nós temos também o senso moral, que é a ideia que você tem de poder discernir, certo? Uma vez que você faz a escolha, você pode discernir. Agora, é conveniente que a gente venha discernir o que está de acordo com a lei divina e o que está contrário à lei divina, para que nós não soframos realmente o peso dessa mesma lei. Se fez mal, sofre as consequências, por tão longo tempo quanto tenha permanecido no próprio mal. Então, a duração do sofrimento é proporcional à duração no erro, tá? Nas faltas. Viu? E se nós optamos pelo mau caminho, aí nós temos que poder expiar. Aí expiar é como se fosse você fazer uma recapitulação de tudo que está no passado que você deixou. Agora, no presente,
fazer tudo de novo, mas de forma diferente. Essa é a prova. Mas, sofrendo essa prova para o futuro, você está lá reparando, tá? Mas espiando as faltas do passado. Então, é fazer novamente a mesma trajetória, certo? Mas dando a ela uma direção à frente e acima. Coisa que provavelmente você não fez de outra vez. Você pode fazer agora, tá? Então, Deus nos dá tantas oportunidades quanto for necessária para o nosso progresso. Viu? Então, convenhamos que a gente aproveita essa grande oportunidade e venhamos fazer um grande progresso espiritual. Desde que se dê um passo em direção do bem, sem ter que ele imediatamente sentir os efeitos. Não é isso? Então, temos que ter em nossa consciência a ideia de que nós estamos aqui para espiarmos o passado, sofremos as provas para o futuro. Está em mãos de quem? Está em nossas mãos. Não está nas mãos de ninguém mais a não ser nós próprios. Tá? Então, é imperioso que a gente, então, faça, de certa forma, tudo isso aí. Então, vamos verificar aqui agora de que uma coisa é certa para nós. Seria um erro crer que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade é um encorajamento para que se persevere no mal, sob a condição de se arrepender mais tarde. Primeiro, porque o espírito inferior ele não vê o fim da sua situação. Em segundo lugar, porque sendo o espírito artífice de sua própria felicidade, ele então vai poder fazer a sua escolha. É o seguinte, essa ideia de salvação não é proposta espírita. A proposta espírita não promete salvação. Não, hora nenhuma. A proposta espírita é a educação, certo? É a libertação pela educação. Por isso que a proposta espírita, ela nos encoraja para que nós possamos perseverar sempre no bem e sempre evitarmos o mal. Porque não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Com isso, meus amigos, a gente passa a verificar que nenhum de nós precisar de ser salvo. Precisamos ser libertados do sofrimento, da ignorância, das dores. E o único método da nossa libertação é pela educação. Então, vejamos nós que não há para a doutrina espírita a ideia de salvação, mas a ideia de libertação, como diz João, capítulo 8. Conhecereis a verdade vos fará o quê? Livres. E aí a gente passa a perceber de que, sendo assim, é de responsabilidade individual. Virgó, não é de responsabilidade, digamos assim, meu pai, minha mãe, não. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo o quê? As suas atitudes. É isso que nós não podemos esquecer em momento algum. Acaba por compreender que depende dele fazer e cessar, e quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo será infeliz, tá? Porque seu sofrimento durará sempre se não lhe colocar um fim, um término. Com isso, seria, pois, de sua parte, um cálculo fácil, do qual seria primeiro que a questão da própria vítima, o algoz de si mesmo. Quer dizer, o mal que nós fazemos é a nós mesmos, a mais ninguém. Viu? Se, ao contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, que são os dogmas do próprio judaísmo, toda esperança que tivesse, o quê? Toda esperança que estivesse para sempre
assustada, não seria o quê? Não teria nenhum interesse em se voltar para o bem, que seria sem proveito. Então, se a gente estivesse realmente destinado ao mal e nós sucumbíssemos no sofrimento, no inferno, não haveria razão para que eu pudesse me relutar para melhorar o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus pensamentos, tá? Porque se seria irremessível, por que eu vou me esforçar? Eu estou condenado mesmo, que eu já errei, assim deixaria. Mas como a doutrina espírita é uma doutrina das penas remissíveis, que nós podemos reverter. É isso que eu acho bonito em nossa doutrina espírita. A gente pode, e não só pode, como nós devemos o quê? Reverter a doutrina espírita. Propõe isso. Como reverter? Fazendo de novo. Novas oportunidades, novas existências. Essa é a proposta espírita. Viu agora? E aí, a gente então passa a perceber de que está em nossas mãos a atitude. Diante dessa lei, qual igualmente a objeção tirada da própria o quê? Presciência divina. Deus criando uma alma, sabe com efeito em virtude do seu livre-arbítrio, se ela tomar o bom ou o mau caminho, sabe que será punida se o fez o quê? O próprio mal. Mas se não fez, terá a consciência tranquila de que pode não ter feito o melhor, mas deu de si o que de melhor se possuía. Porque uma coisa é certa, sempre haverá alguém que faz melhor do que a gente. Sempre. Mas o importante é você dar de você o que de melhor você possui. Tá? Colocar as mãos na charrua e o campo de trabalho. Trabalhar pelo o bem de si e de toda a humanidade. Eis aí a regra principal de todo o ensinamento dessa bela doutrina espírita. Você que ligou sua televisão, você que está assistindo agora, nesse momento, a TV Candidez, é o programa Nova Era, de que ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Estamos aí falando sobre o Código Penal da Vida Futura, já no seu 8ª etapa. Vamos lá. Mas se sabe também que este castigo é temporário, é o meio para que compreenda seu erro e a faça entrar num bom caminho. Quer dizer, tomar consciência, tomar conhecimento das faltas, né? Poderá chegar mais cedo, se for mais rápido, ou retardar, se for mais lento. Mas uma coisa é certa, grandes possibilidades de poder chegar lá, tá? Que é compreendendo o seu erro, aceitando seus erros, entendendo por que nós chamamos de redenção, é você aceitar que você é causa e objeto dos seus problemas, tá? Agora, sendo causa e objeto, você vai poder compreender e vai poder modificar e poder melhorar a sua condição espiritual. E os seus erros serão reparados pelo processo expiatório profissional, tá? E a faça entrar num bom ânimo, numa esperança, numa perspectiva de que tudo vai terminar bem. Mas trabalhar para fazer com que termine bem. Onde chegará, cedo ou mais tarde, segundo essa doutrina das penas eternas, sabe que falirá e estará antecipadamente condenada à tortura sem fim. Essa proposta, ela não é espírita. Quero deixar bem claro para vocês, amigos do Ideal Espírita, que essa proposta é de umas religiões tradicionais aí, tá?
No item 21, a responsabilidade das faltas é toda pessoal, tá? Ninguém sofre as consequências, tá, pelo erro dos outros. Ninguém. É sine qua non. Coisa que eu não posso fazer por vocês, mas eu posso fazer com vocês. Então, ninguém repara o mal do outro. O mal que você repara é seu. Tá? Salvo-se a eles de origem, por provocando pelo exemplo, que não os impelindo quando poderia fazê-lo. Então, você pode estar comprometido com o outro quando você induz ele a certas atitudes. Você é conivente. Sendo conivente, você é corresponsável pelo mal que você o levou, essa criatura, a cometer, induzindo ela, tá? Levando ela para o mau caminho. Assim, o suicídio é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda mal maior, quer dizer, uma maior pena. Viu? Então, nós temos que estar muito atentos para não induzirmos o outro às atitudes erradas, tá? Porque uma coisa nós temos que verificar, que tem que estar muito certo, sabe? Porque às vezes a gente acaba fazendo muita coisa errada, achando que a gente está certo. Como diz o Paulo de Tarso, o que eu quero, isso eu não faço. O que eu não quero, acabo fazendo. Porque a pergunta 930 do Livro dos Espíritos, com a sua respectiva resposta, está assim, ó. Por que no mundo os maus predominam sobre os bons? E a resposta foi, porque os bons são tímidos e os maus são intrigantes e audaciosos. Quando esses, os primeiros, quer dizer, os bons, souberem, preponderarão, quer dizer, vão poder ter na frente a condição de preponderar-se no mundo com o qual se encontra. Então, é a nossa timidez, é o nosso acanhamento, é o deixar para lá, é o fazer de conta que está tudo muito bem, mas não está. Não está. É isso que a gente não podemos esquecer, que não está tudo muito bem. Parar de fingir, parar de querer fazer com que tudo que a gente está aí, a gente consiga fazer e fazer sempre certo, sempre de acordo com a lei divina e não com a lei da qual a gente conjectura. A gente acha que está certo, viu? Nós temos as leis dos homens, devemos segui-la, obedecer, mas a lei de Deus está escrita em nossa própria consciência. Estando escrito aqui, tá? Uma coisa tem que estar certa. A gente tem que estar pronto realmente a seguir aquilo que a nossa consciência, certo, fala para a gente, mostra para a gente. Uma coisa é certa, Deus não dá privilégio para nenhum de nós, viu? O 22º parágrafo, nós vamos deixar para outra oportunidade, porque o nosso programa está chegando ao final dele, nesta manhã, nesse sábado, e nós queremos aqui com vocês, convidar a vocês para que no próximo sábado, aqui nós estejamos novamente para trazermos à lumen a continuidade do Código Penal da Vida Futura. Falando aqui do nona parte, né? O 22º parágrafo do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde se trata da justiça e a justiça divina. Estamos falando dela, tá bom? Então, sábado que vem, às 9h30 da manhã, TV Candidez, canal 13, às 9h30, programa Nova Era, de que ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Então, a todos vocês, tenham um bom dia, um bom sábado, um bom final de semana e fiquem na paz de Jesus.